Olá, meus queridos, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e hoje eu quero te ensinar algo e eu quero caminhar com você. Quero que você viaje comigo por dentro. Então, antes de continuar, respire fundo. Talvez você esteja acostumado a ouvir a sua mente o dia inteiro. Entre um compromisso e outro, uma responsabilidade e outra, entre decisões que precisam ser tomadas, dúvidas, receios e entre lutas silenciosas que ninguém vê. A mente fala o tempo todo. Ela comenta, analisa, questiona, prevê e teme. E você simplesmente escuta. Mas hoje eu não quero que você apenas escute. Eu quero que você observe. Observe a sua própria lógica. Observe o jeito que os seus pensamentos se organizam. Observe o tom com que eles falam com você. Existe uma grande diferença entre ouvir e observar. Ouvir é automático, observar é consciente. Ouvir é misturar com um pensamento. Observar é perceber que ele não é você. E talvez a sua liberdade comece exatamente aí. A maior parte da nossa vida é vivida em pensamentos. Pensamentos que comentam tudo, que julgam, antecipam e que lembram de exatamente tudo. Mas quase nunca paramos para perguntar: quem está falando aqui dentro? E o mais importante, isso que está falando é verdade? Se você acredita em tudo que a sua mente diz, você vive prisioneiro dela. Não porque a sua mente seja má, mas porque ela foi criada para sobreviver e não para se libertar. Existe uma parte do seu cérebro que está o tempo todo procurando perigo, mesmo quando não há perigo real. Ela não quer que você cresça, ela quer que você continue vivo. E para ele, crescer pode parecer arriscado. Mudar pode parecer ameaçador e se expor pode parecer perigoso. Você já percebeu como isso acontece exatamente quando você precisa iniciar um novo capítulo da sua vida? Quando surge uma oportunidade diferente, quando aparece um convite para crescer, quando algo dentro de você sabe que você precisa dar um passo, mas você nunca esteve ali antes. É como se, diante do novo, algo dentro de você se encolhesse. Não porque você não seja capaz, mas porque você não está acostumado. E o cérebro ama o que é o conhecido. É muito mais fácil andar por uma estrada que você já conhece, mesmo que ela tenha buracos, mesmo que ela não te leve tão longe, e mesmo que ela não seja a melhor, do que desbravar um caminho novo onde você ainda não sabe o que vai encontrar. O conhecido traz uma falsa sensação de segurança. O novo traz a incerteza. E é nesse momento que a mente começa a sussurrar. Ela não grita, ela sussurra. Fique onde está. Não tente. Você já sofreu antes. Melhor você não arriscar. E como essa voz parece lógica, você acredita que ela está te protegendo, mas talvez ela esteja apenas tentando evitar o desconforto do crescimento. E você acredita. Não porque você é fraco, mas porque isso soa convincente. A mente fala com a voz da lógica, mas muitas vezes é o medo que está usando essa voz.
A mente trabalha com memórias. Ela pega experiências antigas e transforma-as em regras invisíveis. Regras que você nem percebe que criou. E essas regras passam a dirigir as suas atitudes. E é por isso que muitas vezes você tem reações impensadas, respostas rápidas, defesas automáticas, e depois que tudo passa, você pensa: por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Eu deveria ter falado assim e não falei. Eu me calei. Eu nem queria ter reagido dessa forma. Porque não foi uma reação consciente, foi uma reação. Foi o passado respondendo pelo presente. Se um dia você foi rejeitado, a mente pode ter criado a regra invisível de que você não é suficiente. E então, toda vez que alguém se afasta ou não responde como você espera, ou parece distante, essa regra é ativada. Não é o momento atual que está doendo, é a memória antiga que foi tocada. E você reage para se proteger, mas a proteção automática nem sempre é a direção consciente. Se um dia você tentou e falhou, a tua mente cria: não tente de novo. E o mais impressionante, ela começa a procurar provas para confirmar isso. Você não está vendo a realidade. Você está vendo a lente da sua história. E quando você vive assim, você não está escolhendo, você está reagindo. Nós fomos ensinados que pensar é sinal de inteligência. E não deixa de ser. Mas pensar sem questionamento, sem lucidez e sem consciência pode se tornar engano. Porque ninguém nos ensinou que pensar não é o mesmo que saber. Pensamento é repetição. Pensamento é memória organizada. E pode ser eco. Muitas vezes você não está pensando algo novo. Você está repetindo algo antigo. Nem todo pensamento vem de verdade. Algum vem da dor, outros vêm do medo, outros vêm da repetição de padrões, alguns vêm do teatro interno que nós mesmos criamos, história que contamos tantas vezes que passam a parecer fatos na nossa vida. Alguns vêm do efeito manada, da necessidade de acompanhar o grupo para não se sentir sozinho. E outros vêm das versões antigas suas. Versões feridas, rejeitadas e que aprenderam a se defender. E é interessante perceber que Jesus nunca ensinou as pessoas a confiarem cegamente nos próprios pensamentos. Ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece profundo isso. Percebe a profundidade disso? Ele não disse: conhecereis o que vocês pensam. Ele disse: conhecereis a verdade. Porque pensamento pode aprisionar, mas a verdade liberta. E verdade exige discernimento. Em outro momento, Jesus também disse que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o que está dentro, se não for curado, transborda. Se o coração está cheio de medo, o pensamento será de medo. Se ele está cheio de insegurança, o pensamento será de insegurança. Por isso a transformação não é calar o pensamento, é curar a fonte. E talvez hoje você esteja percebendo algo muito simples, mas profundamente libertador. Você não é essa voz. Você é quem escuta essa voz. Você não é o pensamento. Você é a consciência que pode discerni-lo. E quando você percebe isso, tudo começa a mudar.
Deixa eu fazer uma pergunta muito honesta para você. E espero que você seja honesto contigo mesmo. Quando alguém te critica, você escolhe responder ou você reage? Quando alguém se afasta, você observa ou você entra em ansiedade? Quando algo dá errado, você respira ou você entra em desespero? A maior parte do tempo não agimos, nós reagimos. A reação é rápida, ela vem da memória programada, ela é automática e impensada. Ela acontece antes que você perceba, que você escolha e até mesmo avalie. E é o passado respondendo pelo presente. Agora, a ação é completamente diferente. A ação ela é consciente, ela exige presença, discernimento e responsabilidade. A ação não dispara, ela decide. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço, nessa pausa e nessa consciência que existe a liberdade. Liberdade de não repetir, de não reagir como antes e de escolher diferente. E é ali que você deixa de ser memória e começa a ser consciência. E é ali que o despertar começa. Mas essa liberdade não acontece por acaso. Ela não surge só porque você entendeu o conceito. Para viver nesse espaço entre o estímulo e a resposta, é preciso a observação. E essa observação precisa ser sincera, sem defesas e sem culpa nenhuma, como se você estivesse olhando de fora da situação. Você precisa começar a se ver reagindo, perceber o tom que muda, sentir o corpo tensionar, notar o pensamento acelerado. Isso é consciência. Mas não basta observar uma vez. Isso é treino. Porque durante anos, talvez décadas, você fortaleceu caminhos automáticos. Eu também já fiz isso. Tomei atitudes impensadas, assumi posturas defensivas, fiz escolhas movidas pela emoção do momento, respondi a partir da dor e chamei aquilo de personalidade. E depois vinha aquele arrependimento. A pergunta silenciosa: por que eu sou assim? Mas o ponto aqui não é a culpa, é a compreensão. Quando você entende que tudo é treinável, você para de se condenar e começa a se responsabilizar. Você percebe que não é assim, você está assim, porque treinou assim. E se foi treinando, pode ser reprogramado, não é verdade? Isso muda completamente tudo. Porque agora você entende que está criando novos caminhos e todo novo caminho exige repetição, exige prática e insistência. No começo parece estranho, artificial e desconfortável, mas é só o cérebro aprendendo uma nova rota. O automático foi construído, a consciência também pode ser. E cada escolha consciente, mesmo que pequena, é como pisar novamente nesse novo caminho, até que ele deixe de ser esforço e se torne natural. E é assim que a transformação acontece. E sim, exige disciplina. Mas não uma disciplina rígida e punitiva. Não aquela voz dura que diz: você nunca muda. É uma disciplina amorosa. É aquela disciplina de respirar antes de responder, de não mandar aquela mensagem no impulso, de esperar a emoção baixar, de não tomar decisões enquanto está ferido. A disciplina é de perguntar: isso é memória ou é verdade? Liberdade emocional não é mágica, é maturidade construída. É repetição consciente. É cair e voltar, cair e voltar, cair e voltar até não precisar voltar mais. E cada vez que você escolhe pausar em vez de reagir, você fortalece a consciência e enfraquece o automático.
Você cria um novo caminho dentro de si. É assim que se desperta. Não em um grande evento, em um momento dramático, mas em pequenas escolhas repetidas, silenciosas, consistentes e quase invisíveis. Até que um dia você percebe que aquilo que antes era luta virou normalidade. E você já não reage, você escolhe. Mas por treino consciente. E talvez agora você esteja se perguntando: isso não é só psicológico? Não. Isso também é espiritual. Porque a própria base da fé sempre apontou para isso. Para a mente sendo renovada, pensamentos sendo observados e para reações sendo transformada em escolha. Em Romanos está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar não é maquiar, não é fingir, não é espiritualizar a dor. Renovar significa substituir, significa não aceitar automaticamente tudo que se pensa. É questionar. Em Coríntios 2, fala sobre levar todo pensamento cativo, percebe? Não é obedecer ao pensamento, é levá-lo cativo. É olhar para ele antes de deixá-lo mandar em você. Isso é consciência. E em Tiago 1,19 diz: sejam tardios para falar e tardios para se irar. Isso é pausa. E pausa é o início da consciência. A Bíblia não está falando de repressão, está falando de maturidade. Está falando exatamente desse espaço entre impulso e a decisão. E aqui está a verdade mais profunda. Sua mente não é sua inimiga, mas ela não pode ser sua líder. Ela é uma ferramenta poderosa. Quando a mente lidera sozinha, ela governa pelo medo, pela memória e pela autoproteção. Agora, quando a consciência lidera, ela governa pela clareza. Quando o espírito está alinhado, ele governa pela verdade. E a diferença entre viver preso e viver desperto é um pequeno espaço, uma linha tênue. O espaço entre o pensamento e a sua escolha. Se você cria esse espaço, você deixa de ser reação e começa a ser ação. E é nesse lugar que mora a verdadeira liberdade. E é exatamente por isso que esse canal existe. Eu não preparei esse espaço para ser apenas conteúdo, preparei para ser ferramenta. Uma caixa de ferramentas para a sua retomada. Porque despertar sem prática vira inspiração passageira. E você não precisa de mais inspiração, você precisa de direção. Se você se identificou esses padrões repetitivos na sua vida, nas suas decisões e ações, se você se sente carregado, se você sente que carrega pesos que não são seus, vou passar para vocês alguns dos vídeos que estão nesse canal e pode ser usado com muita sabedoria por você. A meditação guiada para cortar laços do passado vai te ajudar a devolver o que nunca foi seu. Se você está enfrentando opressões reais, o exercício de libertação de autoridade espiritual foi estruturado para te posicionar novamente. Se percebe padrões repetidos na sua linhagem, a limpeza e cura das maldições hereditárias te conduz a quebrar ciclos. Se você se sente excluído ou deslocado, o exercício do direito de pertencer devolve o seu lugar. Se a escassez parece te acompanhar, merecer é seguro. Trabalha essa raiz invisível. E se o seu feminino ou o seu masculino ainda estão desalinhados, como o meu um dia esteve, me fazendo carregar fardos que não eram meus, existem meditações específicas para te recolocar no eixo.
respeitando a sua natureza e o seu lugar. Cada exercício foi pensado com responsabilidade, sem pular etapas, sem ilusões emocionais, sem atalhos espirituais. Mas eu preciso ser muito honesta com você. A decisão é sua. Toda mudança exige hábito diferente do que você vive agora. A disciplina diária é observar as suas brechas e voltar quando escorrega. Agora, se você busca, vai além de resolver problemas terrenos, se o que você deseja é aquele encontro profundo, íntimo e arrebatador com o Criador, existe uma meditação específica para alinhar a sua antena com essa fonte de luz. Mas nada disso substitui o mais simples. E o mais simples é o começo de tudo. O despertar dói, porque arranca as máscaras que usamos para sobreviver. Mas quando a máscara cai e você retoma o seu eixo, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser consciência em movimento. E antes de encerrar, eu quero te fazer um convite muito simples. Hoje eu não quero que você lute contra os seus pensamentos, eu quero que você observe. Quando a sua mente disser, você não consegue, pergunte, isso é verdade ou é medo? Quando ela disser, vai dar errado, pergunte, isso é realidade ou é memória? Nem tudo que passa pela sua mente merece a sua confiança. A mente quer segurança, mas a sua alma quer a verdade. Reação é memória. Ação é consciência. Não esqueça disso. E você não é o que reage, você é quem pode escolher. Respire. Crie o espaço. Talvez o despertar não seja um grande evento. Talvez ele comece exatamente aqui. Eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine. Tome posse de quem você nasceu para ser. Nos vemos na luz. Até a próxima.